Tem algo muito precioso que eu aprendi esse ano. Quando a gente compartilha um testemunho, a gente está revelando a natureza de Deus. E se Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. Meu nome é Rebeca Belli, eu tenho 24 anos e nos últimos 9 meses eu estive na Califórnia estudando na escola ministerial da Bethel, a BSSM. Este é o primeiro vídeo de alguns outros que eu vou compartilhar para contar um pouco de como foi essa minha jornada. Eu espero que você assista e que o Senhor fale com você através desses vídeos e através do que Ele fez na minha vida. Eu peço perdão se esse vídeo ficar longo, mas é porque meu intuito é mostrar como Deus está a todo tempo tentando falar com a gente e eu demorei muito para entender isso. Essa é uma pergunta que sempre me fazem e a verdade é que ela começou desde que eu era pequena, sendo que eu não sabia que eu ia para Bethel. Quando eu tinha ali uns 10, 11 anos, eu sempre sonhava, eu realmente tinha sonhos servindo em uma igreja nos Estados Unidos. E eu me perguntava o porquê disso, eu perguntava a Deus o porquê disso. E como eu já compartilhei aqui outra vez, na minha cabeça isso não fazia sentido, porque eu poderia servir numa igreja aqui. O idioma Deus também me deu. Eu não lembro exatamente quando foi que eu aprendi, mas um dia eu percebi que eu entendia. A forma que eu sempre tive esse sonho, a forma como Deus me deu o idioma, tudo isso ficava na minha cabeça e eu ficava naquele porquê. E eu fiz até alguns planejamentos assim de ir pra lá no ensino médio, e aí não deu certo, e aí depois eu pensei, vou fazer uma faculdade lá, também não deu certo. E eu fiz, vou fazer um curso de férias durante a faculdade, também não deu certo. E eu fiz, Deus, por que é tão difícil chegar lá? E por que o Senhor colocou isso no meu coração? Não fazia sentido. Até que em 2019 eu recebi uma palavra de uma pessoa que não me conhecia, ela veio de fora, veio da Guatemala. Porque Deus tinha me dado o idioma, muitos dos meus momentos com eles eram em inglês. Essa mulher chegou para orar por mim depois do culto e ela falou exatamente, detalhadamente como era o meu momento com Deus. E falou que existia um motivo pelo qual eu fazia meus momentos com Deus em inglês. Detalhe que ela não me conhecia, ela não sabia meu nome, ela não sabia nada da minha história. E ela começou a profetizar sobre a minha vida, que eu iria para nações, que ela via eu abrindo livros, Deus me dando novas línguas e que Deus ia me colocar num tempo de preparação, que eu aprendesse. Eu lembro que eu recebi aquela palavra e eu me senti comissionada pelo Senhor. Como se tivesse feito sentido pela primeira vez aquilo que Ele colocou dentro do meu coração. Pouco tempo depois, meu pai chegou em casa e existia uma possibilidade da nossa família passar um ano nos Estados Unidos. E aí eu fiz, é isso, é de Deus, eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu tinha acabado de receber uma palavra falando que eu ia pra lá. Então fazia total sentido na minha cabeça, no meu tempo, no que eu achava que Deus ia fazer, porque eu achava que eu entendia exatamente o que ia acontecer. Sendo que aí o visto foi negado. E aí eu olhei assim pra Deus e eu fiz, não entendo. Não entendi. Porque nunca dá certo se o Senhor colocou isso no meu coração. Eu fiz, quer saber? Eu estava na metade do curso de arquitetura. Eu peguei e fiz assim, Deus, o Senhor teve sua chance, agora é eu que não quero mais. Eu vou focar na minha vida, eu vou focar na minha carreira, eu vou finalizar meu curso, vou para São Paulo, vou fazer um mestrado, vou abrir um escritório, E aí eu saí pensando em tudo que na minha cabeça fosse me levar a uma vida bem-sucedida. Porque a verdade é que eu não sabia na época, mas a minha identidade estava firmada em tudo que Rebeca poderia fazer. Então, de 2019 a 2021, meu foco foi faculdade, profissão. Obviamente, eu tava ali, buscando, de certa forma, um relacionamento com Deus, porque eu cresci num lar cristão, mas não era realmente um relacionamento. Eu acho que eu não tinha dimensão do que seria realmente estar num relacionamento com o Senhor. Mas, na minha religiosidade, eu continuei buscando a Deus. Quando foi em 2021, eu tive um encontro com o Senhor, pensando a respeito de algumas decisões que eu precisava tomar. E aí o Senhor falou muito claramente, Rebeca, eu quero o seu coração. Eu não quero mais uma parte dele. Eu quero que você me dê ele por completo. Eu fiquei constrangida diante de um Deus que mesmo depois de todas as vezes que eu decidi fazer a minha vontade,
ele olhou pra mim e fez assim: eu quero o seu coração. E ele estava disposto a se relacionar comigo, mesmo quando eu não estava disposta a me relacionar com ele da forma que ele merece. E depois desse encontro que eu tive com o Senhor, eu comecei a buscá-lo mais intensamente. E aí ele me lembrou que eu tinha recebido uma palavra lá em 2019. Naquele momento, aquele sentimento de comissionamento do Senhor, eu comecei a lembrar. Eu tinha uma convicção no meu espírito do que Deus tinha pra minha vida. Eu só fazia chorar na presença de Deus. Sendo que aí, no finalzinho da palavra era: Deus vai te colocar num tempo de preparação. Aprenda. Eu fiz, tô lascada, eu não aprendi nada. Eu não achava que eu tinha buscado o que eu tinha que buscar, eu não achava que eu tinha feito o que eu tinha que fazer, eu não achava que eu tava cristão o suficiente para viver aquilo que Deus tinha pra minha vida. Abri o Instagram naquele dia e a primeira pessoa que tava lá nos stories naquele dia era uma menina que eu conheci e ela estava indo rumo a BSSM. O que era, não sabia. Eu sei que quando eu vi ali BSSM, aquilo ali parecia que Deus estava destacando pra mim. Na mesma hora, eu abri o computador e eu fui pesquisar o que era. Eu não conhecia a Bethel, tipo assim, eu sabia da existência por causa do Bethel Music, mas eu não sabia quem era o Bill, eu não sabia quem era o Chris, eu não sabia, tipo, nada da igreja, eu não sabia que eles tinham uma escola. E aí, quando eu comecei a ler sobre a escola, eu fiz, meu Deus, é isso, tipo, é isso que sempre esteve no meu coração e eu nunca soube explicar. Parecia que a concretização de todos os sentimentos que eu tinha desde nova estava ali na minha frente. E aí, o meu coração queimava por isso. E aí eu fui falar com meu pai, porque eu queria mostrar pra ele o que eu tinha achado. E aí a gente começou a conversar e eu lembro que a gente começou a falar de reino e a gente começou a chorar. E sabe quando você tem o gostinho do que você pode ter e o seu espírito anseia por mais? Era esse sentimento. E ele pegou e fez: procura o valor. E eu fui procurar o valor, porque até então eu não sabia valor. E eu descobri que a escola era $5.250 na época. E com o dólar a 5, quase 5,50, eu olhei assim e eu fiz: nossa, muito dinheiro, né? Mas dentro de mim tinha uma certeza de que meu Pai Celestial era o dono do ouro e da prata e podia pagar. Coisa que não é normal pra mim, porque eu sempre fui muito racional e 1 mais 1 é igual a 2. Se você tem 2, você não paga $5.000. E aí, cada vez que eu pesquisava mais, era tipo, valor da escola, mais passagem, mais valor de visto, não posso trabalhar lá no visto que eu vou, custo de moradia, alimentação, transporte, e a lista só ficava maior. Sendo que aquela certeza dentro de mim continuava lá. E aí eu fiz: vou falar com meu pai, agora que eu sei os valores, porque se ele acreditar, já é meio caminho andado. Lembro que eu sentei na mesa para conversar com meu pai, e aí na hora que eu ia abrir a boca para falar, eu senti o Espírito Santo falando comigo: você vai se agarrar na fé de alguém ou você vai ter fé que eu sou o seu provedor? Eu falava: mas Deus, meu pai. E aí eu ia falar e o Espírito Santo: você vai se agarrar na fé de alguém ou você vai ter fé que eu sou o seu provedor? Eu lembro que eu não falei, e uma semana depois eu só cheguei falando: pai, eu vou me aplicar para essa escola. E aí depois que eu tomei essa decisão, dei esse passo em fé, eu pedi ao Senhor estratégias, porque eu não tinha R$1 na conta. E a primeira coisa que Ele me pediu para fazer foi abrir mão de tudo que eu tinha de ouro. Eu peguei tudo que eu tinha. Meus pais, como eu já compartilhei aqui também, me deram a primeira aliança de casamento deles. Minha avó me deu umas joias que eram da minha bisavó. Eu fui lá para vender e o valor deu para pagar o depósito da escola, que eram $500, deu para pagar todas as taxas do visto e para comprar uma Bíblia bilíngue que eu queria muito. Exatamente o valor. Depois, o Senhor me pediu para vir aqui compartilhar meu testemunho e convidar pessoas a entrarem em parceria comigo no que Ele tinha para fazer na minha vida. E eu comecei a receber doações de pessoas que eu não imaginava, de locais que eu jamais pensei. E eu fui muito impactada através da generosidade de cada um e por ver pessoas acreditando naquilo que Deus tinha me chamado para fazer. E aí eu fiz: nossa, o meu maior obstáculo, que eram finanças, Deus está realmente tomando conta. E aí o próximo passo era o visto.
Na época que eu ia fazer a entrevista do visto, tinham muitos vistos sendo negados. E eu via pessoas desistindo de ir por causa da negativa do visto. E eu tive uma conversa muito sincera com Deus. E eu fiz: Deus, eu estou disposta a passar pelo processo se for para ser testemunho para a tua glória. E aí eu fui para minha primeira entrevista de visto, meu visto foi negado. E eu fiz: nossa, eu vou passar pelo processo com o Senhor e o nome dele vai ser glorificado. E aí, no mesmo dia, eu marquei uma outra entrevista para uma semana depois, com a certeza que ia ser aprovado. E aí, o visto foi negado novamente. Eu fiz: Deus, eu conversei que eu estava disposta a passar pelo processo, o processo estava lá, um visto negado, o outro era aprovado. O visto não foi aprovado e eu fiquei: será que eu entendi errado? Será que não é para eu ir? Mas, ao mesmo tempo, Deus ainda levantando recursos para que eu fosse. E aí, foi uma jornada de 5 vistos negados, até que um amigo meu veio falar comigo e fez assim: Rebeca, você vai tentar uma sexta vez, e Deus falou que sou eu que vou pagar. Todas essas tentativas eram mais uma taxa que você tinha que pagar, então aos olhos humanos parecia loucura, jogar dinheiro no lixo mesmo, mas eu senti a graça de Deus para continuar tentando. E aí eu lembro que quando foi para ir para essa sexta entrevista, eu sentia que era tipo assim, eu e Deus contra todo mundo, porque ninguém mais achava possível. Tinha muita gente orando comigo, tinha acreditando no milagre, mas a realidade é que era impossível. Em 3 meses, 6 entrevistas de visto. Na semana da entrevista, acho que quando foi uns 3 dias antes, Deus me pediu para escrever o meu testemunho. O testemunho que inclusive eu postei aqui quando o visto foi aprovado. E aí eu escrevi o testemunho e quando foi na noite anterior à entrevista do visto, Deus me pediu para gravar. Eu gravei um áudio contando o testemunho, já glorificando o nome dele pela aprovação. E nesse testemunho eu falei de Deus para a mulher que me entrevistou. E aí, quando Deus me pediu para escrever isso, eu fiz: meu Deus, e se não acontecer? Eu confesso que eu fiz assim: se não acontecer, a gente corta só essa parte. E aí, o testemunho vai estar ali, quase lá, né? Quando eu tava me arrumando para ir para a entrevista, Deus me deu uma palavra para falar para a mulher que tinha me entrevistado e tinha me negado. Eu fiz: Deus, eles não deixam você falar sem que eles perguntem algo. Mas se o Senhor quer que eu fale com ela, me dá a oportunidade. E eu cheguei lá, a mulher olhou assim pra mim e fez: eu já fiz sua entrevista. E aí eu fiz: já. Ela ficou assim com uma cara de: o que é que você tá fazendo aqui? E não falou nada. Eu fiz: eu posso falar algo? E ela me deu a palavra. E aí eu comecei a falar tudo aquilo que Deus tinha falado pra mim a respeito da vida dela. E ali foi um momento muito sobrenatural, os olhos dela estavam marejados e eu peguei e fiz assim: olha, eu não tô falando isso porque eu quero que você me dê o visto. Eu tô falando isso porque sua vida é importante para Deus e nesse momento ela é importante para mim. Então faça o que você ia fazer e eu vim aqui para falar isso para você. E quando eu falei isso, o sentimento que eu tinha dentro do meu coração é: missão cumprida. Se eu vim aqui para essa vida, valeu a pena. E ela me fez mais 3 perguntas, depois me mandou para uma outra agente consular. Conversa vai, conversa vem. 1h30 depois dela alegar assim: Rebeca, você não tem vínculos com o Brasil. E todas as vezes eu tentava, tipo assim, mostrar que eu tinha vínculos, porque seria a lógica de ser aprovada, mostrar que eu tinha vínculos aqui no Brasil. E eu olhei assim pra ela e fiz: realmente, os vínculos que vocês esperam que eu tenha, eu não tenho. O que eu posso lhe dar é a minha palavra de que eu tô indo e que eu vou voltar pro Brasil. Ela aprovou o meu visto. Isso era dia 19 de agosto, as aulas começavam dia 31, então assim, eu já estava correndo contra o tempo para, em menos de 15 dias, organizar tudo e ir rumo a VSSM para o ano mais incrível da minha vida. E eu já achava que essa jornada com o Senhor tinha sido incrível até então, mas a verdade é que a jornada estava apenas começando.